Bem, estamos em 2025, para quem está assistindo agora, e muitos de vocês vão assistir isso em 2026. Então, parabéns pela virada para quem já passou e tudo que aprendeu ao alto de 2025 e nos anos anteriores. Vamos ao primeiro apontamento. Muitas pessoas falam sobre o fim da ferramenta CAD, ou das ferramentas CAD, e falam só em BIM. Não que isso não vá acontecer. Óbvio que com o tempo, devido a uma questão de adaptação, de modernidade, muitos softwares deixam de ser pertinentes para as demandas, para os trabalhos. Mas uma coisa que eu tenho percebido é, muitas pessoas comentam a respeito do fim do CAD, desde que eu aprendi o CAD em 2004. Eu tinha uns 16 anos. E aí eu me formei em Senai de Metal Mecânica em 2005. Eu passava a manhã no Senai. E num dos dados momentos, nós tivemos a troca do curso de elétrica, que lá a gente viu alguma coisa assim, mas é que na época a gente fazia intercâmbio de trocar aquela aula num momento, ou trocar parte da grade por outra. E aí o que ocorreu? Nós tivemos aula de pneumática no segundo ano, e no primeiro ano, parte da aula de elétrica prática, que a gente teve em sala de aula só desenho, ao invés de nós montarmos os painéis de elétrica lá, nós fomos para um outro CT, um outro centro de tecnologia que não era o nosso, e tivemos aula de CAD. Foi lá que eu vi pela primeira vez, 2004, 2005, então, para quem tá chegando em 2026, mais de 20 anos, onde eu ouvi falar dessa ferramenta. E aí, obviamente, desenharam em 3D lá na nossa frente, todo mundo ficou assim, né? Hipnotizado, porque para nós, réis mortais na ocasião, aquilo era a mesma coisa que ver a NASA. Aí se falou um pouco da história do CAD, que não cabe aqui, todo mundo já conhece a ferramenta, senão não estariam nesse canal. E desde aquele período se ouvia falar, logo depois ali de 2008, 2009, que o CAD estava acabando, que viriam as tecnologias de softwares integrados, onde tu trabalha de um local e em outro local tem alguém também alimentando as informações e aquilo se edifica em simultâneo. Só que existem ferramentas CAD até hoje que tem essa integração. A exemplo disso, o próprio software aqui que eu demonstro a vocês, que não é da marca líder, mas que tem a mesma interface, os mesmos comandos e faz a mesma coisa e custa muito menos. Mas o que eu venho abordar com vocês? Eu vejo, por exemplo, vendedores de cursos, e nada contra, porque tá todo mundo trabalhando, eu também sou um, mas o que eu comento e tenho que salientar vocês com veemência, né? Veemência. É que software CAD, ele jamais deixará de existir, pelo menos por um bom tempo ele ainda tem aí uma sobrevida com certeza dos seus 10 anos, no mínimo. E como eu escuto isso desde 2004 até hoje não se concretizou, eu duvido muito que isso vai acontecer mesmo em 10 anos. Provavelmente vai levar 25. Motivo pelo qual eu afirmo isso. Se fala em BIM, mas a grande parte das prefeituras aqui do Brasil, por exemplo, alguns mal têm software CAD. Outros pedem, mesmo que tu faça a maior das integrações com softwares com nuvem de pontos, gêmeos digitais e uma série de fatores, todo mundo pede, tá, mas tu tem o bom e velho DWG pra gente conseguir abrir aqui? E aí outra, eu tô oferecendo a vocês aqui a oportunidade de conhecer uma ferramenta CAD diferente. Então, para quem tá aqui vindo em busca do CAD, aquele o AutoCAD que todo mundo conhece lá da empresa marca líder, cara, abram a mente de vocês. E agora preciso falar boas verdades que eu gostaria de ter ouvido quando jovem. Afinal, agora eu tô com 38 para 39 anos. Primeiro, todo mundo fala que tal coisa vai acabar. Não acaba. Ela pode até moldar-se, adaptar-se ao contemporâneo. Mas extinção daquilo, nunca ouvi. De nenhum software. Falaram isso quando saiu, por exemplo, o Illustrator. É Illustrator, né, o nome. Referente ao Corel Draw. E, no entanto, até hoje tem gente que usa. Falam da revolução da IA quanto aos outros softwares e que aí os outros softwares todos vão morrer, porque na verdade a IA, na real não é um software, mas é uma inteligência artificial, todo mundo sabe o que é, mas pelo que eu vejo ela será integrada a muitas, como uma ferramenta auxiliar, a muitos dispositivos, mas pelo que eu vejo não é algo que fará com que algo seja extinto, não. Estamos passando por diversas adaptações, melhorias. Os softwares todos no futuro terão alguma integração com inteligência artificial. Vejo que este é o futuro. Mas agora, fazer com que tal coisa se entre em extinção? Não. Então, as ferramentas CAD num todo, elas não deixarão de existir, principalmente no nosso mercado nacional. Lá fora, também. Tanto que assim, esses softwares, em grande parte, eles vêm de fora. Então o que eu vejo? Lá fora, quando se comenta a respeito de software 3D, software com nuvem de pontos, todo mundo fala. Existe uma necessidade de adaptar-se ao moderno.
mas como que nós vamos deixar de abraçar quem tem máquinas com configurações mais antigas? A exemplo disso, o bom e velho Core i3, ou máquinas até mais ultrapassadas, que ainda necessitam, por exemplo, do bom e velho XP. Então assim, tu vai abolir com a ferramenta por conta de uma outra ferramenta que é super cara, super dimensionada, que produz sim peças boas e bonitas, né? E enfim, tudo é interessante, em detrimento de abolir com o bom e velho básico que funciona. Não faz sentido. E, por exemplo, né, as ferramentas das quais aqui a gente trabalha hoje, né, que eu represento, eu trabalho com 2 softwares no atual momento. Sempre estive ali no rabo do cometa para pegar outro software também e acabou não rolando, né? E as pessoas também não entraram em contato para justificar os seus motivos, e aí chegou um ponto em que eu levantei meu chapéu e segui. Então, o que eu deixo claro a vocês, o software com o qual eu trabalho hoje, ele tem adaptações para a parte elétrica, planta baixa elétrica, ele tem para recurso hídrico, aliás, para a parte hídrica de construções, que recurso hídrico é outra coisa, né? E ele também tem a adaptação para alguns softwares de topografia, que são estudos de relevo, tá? Para simplificar o linguajar quem não é da área. E que isso é utilizado na parte ambiental, biológica, agronômica, engenharia civil, também base da arquitetura. Então, o software com o qual aqui eu desempenho as funções, e que estou passando para vocês o curso básico gratuito, ele entrega tudo isso, ele proporciona isso. E ele ainda tem integrações com ferramentas BIM. E para o ano de 2026, eu ainda não posso comentar tudo o que virá por uma questão de contrato entre as partes e tudo. Mas assim, virão ferramentas 3D a ponto da gente competir com grandes marcas, grandes nomes já conhecidos no mercado. Então, vem coisa boa por aí. Para quem já estiver olhando isso já em janeiro, fevereiro ou sei lá em que momento de 2026, saiba que nós teremos como abraçar uma boa fatia do mercado que antes nós não alcançávamos. E com software que custa 80% menos. Ou seja, ele custa 20% do que os outros custam. E outra coisa, tá? Que eu tenho que abordar aqui. Tem muita gente vendendo a ilusão de que existe software CAD, ferramenta CAD, a R$300 ano, ou a 200 ou a 150. E estão instalando software porcaria, software com tapa-olho na máquina de vocês. Software que pode trazer a vocês prejuízo. Porque a marca líder, até onde se ouviu falar, eu ouvi de colegas meus de ramo, de setor, que um deles tomou uma multa que custou mais do que um carro zero. E aí, ouvi de um desenvolvedor de software que eu conheço, que eu tenho o privilégio de conhecer, e ele comentou, cara, a empresa do meu pai foi autuada. Nós tínhamos 3 licenças daquele jeitão, e num momento veio a multa e foi pesadíssima. Então, o que eu tenho a falar pra vocês? O que é o melhor hoje do mercado? Ouvir a modinha e as besteiras que a maioria das pessoas que estão lá tentando vender os seus cursos honestamente, dizendo que o CAD vai acabar, e aí vocês buscando alternativas nada confiáveis, que pode colocar a máquina de vocês em risco e colocar vocês para responder um processo, talvez, enfim, pagar uma multa violenta, sabe-se lá o que mais. E daqui a pouco vocês que estavam pensando em aquilo que estavam juntando, colocar como um ativo na empresa, como investimento, ter que largar aquilo na mão por pagar uma multa, sendo que vocês têm a oportunidade de ter um software na mão de vocês. Então, o que eu vejo assim com clareza na questão do cenário nacional? Invistam em software original, para valer, licença vitalícia, não é CAD de aluguel, é uma licença que vocês comprarão e só farão upgrade se vocês acharem conveniente. Se não, vocês comprarão aquela licença, ficarão com ela. Outra, existe a flexibilização. Quem trabalha só com vista superior, tem um software específico para quem trabalha só com vista superior, só o 2D, a modelagem. Tem o software que ele recebe arquivos 3D e trabalha em 2D. E tem o software que tu trabalha o tempo inteiro, né, do profissional para cima, que tu trabalha já com a modelagem do bidimensional para os tombamentos de tridimensional e consegue desenhar as peças em 3D. E ele não perde em nada para as outras marcas que produzem peça mecânica, que produz peças industriais, né? Peça mecânica industrial, vamos dizer que está no mesmo patamar. Para a parte de arquitetura, setor moveleiro, inclusive. E aí até vi de um comentário, tem um outro software, que eu não deveria aqui mencionar, mas é o TopSolid, que usa os mesmos comandos. Então para quem tem aquele apego para, vou desenhar no setor moveleiro e vou pegar aquele software chamado Pro Móveis, vou colocar assim o nome. Cara, tem outro software
tem outro software, chamado TopSolid. E com os mesmos comandos que vocês aprendem aqui do curso básico, vocês podem trabalhar com ele. E outra, daqui a pouco, o nosso software aqui, ele muito em breve terá algum desenvolvedor que fará alguma adaptação para o setor moveleiro. E aí vocês terão também um bloco de informações que poderão ser ajustados e parametrizados com isso. E o que vocês vão obter? Vocês terão a modelagem bidimensional e tridimensional, poderão fazer até a planta baixa de uma casa, ou pegar de alguém, e em cima daquilo modelar um móvel específico. Tá? E aí é óbvio, assim que eu tiver a oportunidade de acessar isso, eu já tenho um curso do ramo moveleiro. Eu posso colocar isso junto àquele curso, trazer isso para vocês, e um detalhe também que eu tenho que apontar, né? Isso eu vou apontar em todos os vídeos de merchan daqui para frente. Eu também, em todos os cursos, eu disponibilizo para vocês um bloco, onde tem lá uma biblioteca bem considerável. Tem até hangar de avião ali disponível. Até hangar, um projeto de hangar, claro. Não é o que foi executado lá, exatamente. Não, eu não passei para vocês uma informação privilegiada de uma obra, mas existe um projeto ali. Tem toda a parte de blocos arquitetônicos, tudo isso, todo esse pináculo de informações eu disponibilizo a vocês. Então, assim, eu creio fortemente que aqui é uma central de informações e considero que privilegiada. Usem isso aqui com maestria, aproveitem que eu estou disponibilizando isso, né, e com uma roupagem moderna, trazendo para vocês uma clareza das informações. Consumam também os conteúdos lá do meu outro canal de topografia, para quem tem curiosidade, obviamente. Comprem cursos, pessoal. Façam capacitação e parem de ouvir tudo que é guru que fala que tal coisa será extinta. Quando eu falo a respeito de software que eu desenho em CAD, o que eu escuto sempre da boca de um cara que não projeta? Ah, porque agora o negócio é BIM. Eu olho o cara. Aí tu fala com a prefeitura ou tu fala com a indústria, todo mundo quer o bom e velho DWG. Aí eu olho assim, cara, quem que eu tenho que ouvir? O Zé Mané que não entende nada? Outra coisa também que eu tenho que comentar, tenho que pontuar isso, e talvez eu farei outros vídeos falando disso, a respeito da mudança que aconteceu na minha vida quando eu me apliquei a aprender CAD. Porque eu vi isso em 2004 e 2005, rapidamente, e achava que era uma coisa alienígena. Quando eu entendi praticamente o que eu tô largando aqui pra vocês de graça, de conteúdo, praticamente não, foi, né? É o que eu tô fazendo. E quando eu consegui compreender aquilo ali, eu vi, caramba, olha só, não é tão absurdo assim. Então se vocês já tem aqui um instrutor gratuito, tá? Porque o curso básico ele terá talvez 1, 2 ou talvez 3 módulos. Como eu já falei para vocês nos vídeos, a previsão aqui é de mais de 150, 170 vídeos, podendo chegar a 250. E está já ventilado para que eu faça um serviço similar a este em outra empresa, mas obviamente defendendo a mesma bandeira. Então lá eu farei provavelmente, né, boa parte do conteúdo de vocês. E com isso, vocês terão, neste software, um acervo de informações que nenhum outro software jamais faria. Então entendam isso, vocês estão tendo o privilégio de ter um monte de conteúdo de graça. E vocês acham mesmo que um software que estaria caindo em desuso, se extinguindo, o pessoal fala, o CAD vai morrer. Eu acho que não. Sinceramente, pelos próximos 10, 15 anos, duvido muito. E, quiçá, se bobear, daqui a 20, 30 anos ainda terão muitas pessoas usando o CAD. Porque ele é o pai de tudo. Facilmente tu desenha nele e consegue executar coisas que em outros softwares seria mais complicado. Aí tu requer de mais potência de máquina. Então, às vezes, com uma configuração aí de como eu digo pro pessoal, um painel eletrônico de uma máquina de costura hoje, cara, tu vai lá, instala a ferramenta, roda bem, roda liso. Não precisa ter uma máquina ultra robusta. Não precisa de um PC gamer para rodar CAD, ainda mais o que a gente fornece aqui. Então, façam bom uso disso aqui, utilizem com sabedoria. Vocês estão tendo o privilégio que eu não tive 20 anos atrás, e quando 15 anos atrás eu comecei a dar aulas, e quando eu me aprofundei mais em CAD de 2013 para frente, que daí realmente eu me dediquei a aprender muita coisa, assim, com mais camadas do que anteriormente. Antes eu fazia o trivial, e basicamente desenhava só em 2D. Dali para frente eu comecei a dar saltos quânticos, vamos dizer assim, filosoficamente, em cima do software, e aí eu realmente comecei a desenhar, acho que de 2015 para cá, assim, com mais maestria. Não significa que eu sei tudo, mas com certeza quem tá vindo aqui buscar informações, eu tô alguns passos à frente.
E é bom que eu esteja para poder compartilhar isso com vocês. É bom que vocês tenham aqui o Careca para consultar. Ou seja lá, se eu estiver com cabelo no futuro. Tá? É isso, dado o recado, ficou longo pra caramba, mas eu queria passar essa mensagem para vocês. E é óbvio, mais uma vez, preste atenção aqui na descrição, sempre tem algum informativo para vocês, busquem ali alguma questão de QR Code que vai aparecer na tela em algum momento para testar o software, 30 dias gratuito. Quem compra os cursos tem ali um privilégio de poder utilizar ele por 120 dias, ou às vezes até mais, dependendo. Tem o curso de peça mecânica industrial ali, que daí eu consigo o software para vocês de mecânica por um bom tempo. Para quem precisa fazer o curso, vai ter por um bom período o acesso. Não precisa usar o software aí de vocês com tapa-olho, né? Não precisa ter versão estudantil lá do outro software, nada disso. Usem já o que vocês já sabem que é o futuro de vocês. Outra, invistam na carreira, cursos de capacitação, e o software não é bobagem. Vocês poderão transitar em tudo que é lugar por aí tranquilamente, tendo algo original. Se alguém for autuar vocês ou fiscalizar, vocês apresentam um documento, não, tá aqui, ó. Então, pensem nisso, tá? Pra quem quer ter uma carreira como projetista aqui, esse é o jeito correto de pensar, ok? Isso aí. Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico, entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé, ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.